nosso Senhor Jesus. Amém. Tem dias, irmãos, que eu penso que talvez a gente pudesse cantar 8 músicas em vez de 3. Mas talvez ficasse, né? Se vocês quiserem, a gente recomeça. Bota mais umas 5, né? Irmãos, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. A partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, não existe nenhum ser, como nós cantamos há pouco, né? Em nenhum canto do universo que seja sequer parecido com Deus. É tão difícil falar sobre Deus que o único modo que nós conseguimos nos referir a Ele é pelos seus atributos, é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele manifesta. A gente não consegue, irmãos, não sei se já pararam para pensar nisso, a gente não consegue se referir a Deus definindo Ele como a gente faz com a pessoa. Né? Quando a gente fala de uma pessoa para outra, que a outra não conhece, a gente diz assim, olha, ele tem assim 1,67 m, quase não tem cabelo, é gordinho, é bonitinho, mas é bem baixinho. Entende? A gente não consegue fazer isso com Deus. A gente não consegue citar características físicas, porque Ele não tem um corpo. A gente não consegue falar nada além daquilo que Ele mesmo quis revelar na Escritura. O que é que nós conhecemos de Deus, então? Aquilo que Ele, pelo seu poder, é o que diz Paulo escrevendo no comecinho de Romanos, para capítulo 1, aquilo que Ele mesmo quis dar-se a revelar, ou seja, o seu modo de agir. Pelo modo que Ele age, nós o conhecemos. Nós conhecemos o seu poder, a sua graça, a sua eternidade, tudo isso que nós chamamos de atributos. Há atributos que pertencem apenas ao próprio Deus. Apenas. Um deles, irmãos, por exemplo, é a infinitude. Deus é infinito em tudo. Não há limites para Ele, não há nenhum tipo de limite para Ele em nada, em seu conhecimento, sabedoria, poder, santidade. Não há nenhum tipo de limite. Essa infinitude é uma característica apenas de Deus. Um outro atributo que é apenas de Deus é a imortalidade. Só Deus não pode morrer. Talvez os irmãos pensem, mas e quando nós estivermos no céu, nós poderemos morrer? Nós poderíamos, se Deus assim o quisesse. Será diferente a nossa condição da condição de Deus? Irmãos, não tem ninguém, nada, que possa dizer assim, eu vou apagar Deus. Deus vai parar de existir a partir daqui. Mas Ele pode fazer isso com qualquer criatura que seja, com qualquer coisa que seja. Nós seremos mantidos vivos eternamente por causa da bondade dEle, porque esta é a vontade dEle, porque Ele quer que seja assim. Mas nós jamais teremos imortalidade em nós mesmos, como isso é um atributo de Deus. Ele é imortal em sua essência. Nós não seremos imortais, nós seremos mantidos vivos eternamente, porque Ele se comprometeu conosco em fazer isso. É isso que Ele chama de vida eterna, conhecê-lo e sermos mantidos vivos eternamente por causa dEle. Há algumas características de Deus que Ele compartilhou conosco, por exemplo, o amor, a capacidade que Deus tem de demonstrar amor, misericórdia, bondade. Isso sempre existiu. Deus sempre amou, irmãos,
E é o interessante o quanto isso aponta para a Trindade, né? Deus sempre amou, porque nós sabemos que o amor é uma expressão, é algo que está para fora de nós. Não é um sentimento que vive apenas em nós, né? Não sei se você já presenciou, acho que a maioria das vezes é casal que diz essa coisa um ao outro, né? Como é que você me ama? Mas você me ama só de palavras, porque aquilo que você faz não demonstra, né? Percebem que amor é algo que não dá para ficar só na gente? É algo que é percebido em expressão, naquilo que nós fazemos. Por isso, nós precisamos amar de verdade, como diz a Escritura, não apenas de palavras, né? Mas de verdade, na prática. Mas Deus nos deu a capacidade de amarmos uns aos outros. O próprio Senhor sempre amou o Filho, sempre amou o Espírito Santo, a Trindade sempre existiu, eles sempre tiveram um amor infinito, até porque esses atributos, essas características do próprio Deus, são características da primeira pessoa da Trindade, o Pai, da segunda pessoa da Trindade, o Filho, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito. Então, o amor entre eles sempre foi infinito, muito maior do que qualquer um de nós pode sequer conhecer, sequer imaginar. Mas Ele nos deu essa capacidade também de amarmos uns aos outros. É claro que isso ainda é muito afetado pelo pecado. A gente tem muita dificuldade em amar apenas por conta do outro, né? A gente só consegue amar, irmãos, porque de alguma forma isso nos faz bem também. Nós vemos isso até quando nós cuidamos de alguém, quando nós expressamos amor por alguém. Por que é que você cuida de fulano? Por que é que você faz isso? Não, porque eu amo, porque eu gosto de fazer isso. Me dá prazer, eu amo, então me dá prazer fazer isso. A gente não consegue amar uma pessoa pelo que ela é apenas. A gente não consegue. E não é só uma pessoa não, irmãos. A gente não consegue amar um gato, um cachorro, um papagaio. A gente não consegue amar nada que, de algum modo, também não nos faça bem. A gente não consegue lidar com isso. Mas nós estamos sendo transformados e vai haver um momento na eternidade em que não haverá mais pecado nem em mim e nem em você, e nós vamos conseguir nos amarmos de forma limpa, sem nenhum tipo de ressalva. A gente jamais vai dizer assim, não, eu gosto muito de fulano, mas nunca mais. Essas adversativas jamais serão usadas assim no céu. Isso nunca vai acontecer. Nós amamos fulano de tal, e o amamos muito, e amamos de verdade, e amamos assim, e dessa forma, e daquela outra. Vai ser assim no céu. Um outro aspecto desses atributos de Deus é a sua sabedoria. Deus é completamente sábio, irmãos. É isso que eu queria comentar com vocês aqui em 12 minutos, que ainda me restam. Sobre a sabedoria de Deus. Os irmãos sabem que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é algo ligado à nossa mente, né? É a nossa capacidade de absorver informação, de reter essa informação, de fazer os links necessários. E isso é importante notar isso. Apenas ter a informação, mas se você não souber usá-la, fazer os links de uma informação com outra, em que é que isso influencia aquilo, essa informação fica meio perdida na nossa cabeça, né? Às vezes a gente diz assim, fulano de tal é uma pessoa muito inteligente. Mas esse muito inteligente, às vezes, não é nem porque essa pessoa tem muita informação. É porque ele consegue fazer, essa pessoa consegue fazer a informação interagir. Ele consegue linkar uma informação com outra. E discutir isso em vários contextos. Isso é conhecimento. Sabedoria é diferente, irmãos. Sabedoria é quando nós aplicamos esse conhecimento à vida prática. Em Deus, o que é que isso quer dizer? A sabedoria de Deus se refere à aplicação de seu conhecimento, que, como nós comentamos no começo, é infinito, totalmente infinito. Deus conhece tudo sobre todas as coisas, em todos os níveis. Tudo que há para se conhecer sobre uma coisa, Ele conhece. Principalmente porque foi Ele que a fez. Foi Deus quem fez. Ele poderia dizer exatamente aonde está cada elétron do universo nesse momento. Onde está cada um. Ele poderia dar um nome a cada um e dizer, este está na camada tal, nesse momento. Ele mudou para tal camada nesse outro momento.
O conhecimento de Deus é tão absurdo que seria absurdo tentar tentar exemplificar o quanto Ele sabe. Mas Ele não é apenas sábio, não tem apenas conhecimento, mas Ele tem sabedoria. Ou seja, Ele aplica este conhecimento para alcançar os seus propósitos. Sabedoria, irmãos, diferente de conhecimento, que é algo que tem a ver com a nossa mente, a sabedoria ela tem uma relação entre o conhecimento e a nossa vontade. A sabedoria é algo que parte também do coração. É quando eu e você aplicamos o nosso conhecimento para fazer algo que passa pela nossa vontade. Não é por isso que às vezes a gente diz assim, rapaz, se fulano usasse a inteligência que ele tem para o bem, seria uma bênção. O que é que nós estamos querendo dizer? Ele tem um coração mau. Ele tem conhecimento. Mas o que é que ele faz com esse conhecimento? Por causa das inclinações de seu coração, ele aplica este conhecimento de forma a beneficiar a si e a prejudicar o outro. Quando eu e você nos portamos de forma sábia, e a Escritura diz isso o tempo todo, isso é um reflexo do temor do Senhor em nosso coração. Ou seja, nós temos algum conhecimento, tememos a Deus, amamos ao Senhor, por isso nós usamos este conhecimento para o nosso bem e o bem do outro, para a glória de Deus. Isto é sabedoria. É isso que Deus faz o tempo todo. É desta forma que Deus está agindo. Paulo, aqui no capítulo 11, depois que ele discute questões muito complicadas com relação à posição de Israel, por exemplo, ele já passou pelo capítulo 9, quando ele fala sobre a predestinação, e temas que mexem tanto com a teologia, Depois de tudo isso, e eu acho que os irmãos sabem o quanto Paulo também era limitado com relação a isso. Alguém pode dizer assim, mas pastor, Paulo não sabia exatamente sobre tudo que ele estava escrevendo? Não, irmãos, não. Ele estava escrevendo sob inspiração de Deus, do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, talvez vocês não tenham notado. Hoje, nós conhecemos teologia 1 milhão de vezes mais do que aqueles irmãos da era apostólica. Porque nós temos 2000 anos sendo auxiliados pelo Espírito Santo. 2000 anos de estudo, de dedicação, de meditação, de correção. 2000 anos de história. Então hoje nós conhecemos muito mais, com toda certeza. Mas a diferença é que o texto bíblico, ele está sendo produzido sob inspiração de Deus. É o próprio Deus que está inspirando Paulo. Depois de falar sobre tudo isso, ele chega no final do capítulo 11 e ele extravasa em louvor a Deus. Como eu disse agora há pouco, ele também não consegue dizer tudo que precisa ser dito, porque as nossas palavras não são infinitas, como é infinito o próprio Deus. As nossas palavras são pequenas, são parcas, são fracas, são poucas para descrever tudo que o próprio Deus é. Então o que Paulo faz é louvar ao Senhor. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Juízos e caminhos aqui, irmãos, são sinônimos, É aquilo que nós já comentamos 1 milhão de vezes aqui, o tal do paralelismo hebraico, Quando ele usa palavras diferentes para poder explicar a mesma coisa. Nós fazemos isso atualmente para não estar repetindo palavras no mesmo texto, A gente diz o nome de uma pessoa numa linha, na outra linha a gente usa um pronome pessoal, ele ou ela, na outra linha a gente usa uma característica da pessoa, para não estar repetindo o nome da pessoa o tempo todo, para não estar repetindo ela o tempo todo. A gente diz é mãe de fulano, é a que trabalha não sei onde, é a pessoa que pediu, é a requerente, é a paciente. A gente não faz isso, para tentar se referir à mesma pessoa. É isso que o texto está fazendo. Ele está dizendo, olha, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pensa, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele está executando, é, da nossa perspectiva, inexplicável e insondável. No sentido de que nós não conseguimos compreender o todo. Nós não conseguimos compreender com a profundidade que o próprio Deus compreende. Eu e você, irmãos, conseguimos entender o suficiente para amarmos ao Senhor, temermos a Ele e permanecermos em seu caminho. Isso nós conseguimos entender. Para isso, Ele nos deu razão,
Ele nos deu a capacidade de compreensão, Ele nos deu conhecimento. Então, sim, nós conseguimos entender isso. Mas chega uma hora em que a gente não consegue ou não quer. Quando é que a gente não quer? Quando o sofrimento é muito grande, quando é muito difícil, quando você imagina, por exemplo, que o Hezbollah já fez tanta miséria, já matou tanta gente e a gente sente, mas sente também quando as pessoas morrem, independente do lado que estão. Independente se a pessoa é ruim ou boa, a gente sente pelo sofrimento dela. Vocês já perceberam que, no geral, a gente não vai estar se alegrando com a tortura de alguém que é ruim. A gente não quer que aquela pessoa continue a fazer aquelas coisas ruins. Mas a gente não quer ver ela sofrer. Isso é pura maldade, né? Pura maldade, não dizer assim, não, eles já fizeram mal demais, então eles realmente têm que sofrer. O que eles têm que fazer é parar de fazer esse mal, é isso que nós queremos. E quando essas coisas acontecem, seja lá de que lado for, a gente sente. A gente realmente se entristece. A gente pensa quantas pessoas estão sem casa, quantas pessoas perderam pai, perderam mãe, perderam filhos. Então tem coisas assim, irmãos, que a gente não consegue explicar. Por melhor que você seja em geopolítica, não dá para explicar. Você consegue pensar no novo movimento. O que é que Israel vai fazer agora? Como é que o Ayatollah, que foi levado ontem para um esconderijo, vai se comportar agora? O que é que estão planejando um lado ou outro? Só especulação. Não passa de especulação. Mas Deus, em toda a sua sabedoria, sabe exatamente o que está acontecendo, onde cada movimento vai levar, e que isso tudo vai acontecer da forma que Ele quer que seja, para o louvor e glória do seu nome. Então eu e você não conseguimos entender muitas dessas coisas. O que é que nós podemos fazer então, irmãos? Orar. Orar por aqueles que estão sofrendo, orar pela paz no mundo, orar para que Deus possa conter a maldade e o orgulho no coração de líderes que ficam disputando quem é que tem mais força, quem é que tem mais poder. Podemos orar, por exemplo, por aqueles que fazem o lobby da indústria bélica, tentando fomentar a guerra no mundo todo para eles ganharem dinheiro e beneficiar os acionistas. Isso nós podemos fazer. Mas entender isso tudo, entender como Deus vai fazer tudo isso, glorificar o seu nome, a gente não tem condições. A gente não tem a menor condições de fazer isso. A gente se curva, então, diante da sua bondade, diante de tudo aquilo que Ele é, diante da sua graça. Paulo, então, a partir do versículo 34, para nos ajudar a perceber o quanto nós somos diferentes de Deus, ele diz: quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem de nós, irmãos, sabe exatamente o que Deus está fazendo? Quem de nós pode dizer: Senhor, o Senhor não devia ter feito isso. O Senhor não devia ter permitido que a minha empresa falisse. O Senhor não devia ter permitido que eu tivesse determinada doença. O Senhor não devia ter permitido que minha filha tivesse determinada doença. Entende? A gente só pode fazer isso, irmãos. Mas conhecer realmente o que é que Deus está fazendo, para onde Ele está levando as coisas. Quem é que foi o seu conselheiro? Quem é que teve poder para dizer: não, Senhor, é melhor o Senhor ir por aqui, ou é melhor o Senhor ir por ali? Eu queria terminar lembrando a mim e a você, irmãos. Quem é o centro do universo? Quem é o centro de todas as coisas, de todas elas? É o próprio Deus. Capítulo 11, versículo 36. Seria muito bom que nós decorássemos esse versículo e pensássemos nele todo santo dia. E em cada momento, diz o texto: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. É dele, é por meio dele e é para ele que são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Eu sei que cá no nosso mundinho, inúmeras vezes nós nos percebemos como o centro do nosso universo, né? Quantas e quantas vezes, algumas dificuldades que nós enfrentamos em casa, na igreja, no trabalho, seja lá onde for, a gente às vezes pensa assim: mas como é que fulano pode fazer isso comigo?
Como é que fulano pode agir dessa forma comigo? E certamente o fulano está errado mesmo em fazer isso. Mas eu e você precisamos lembrar, irmãos, que todas as coisas são para a glória do Senhor. Pode ser que homens estejam fazendo coisas más conosco, pode ser que homens estejam fazendo coisas boas conosco. Mas seja lá o que for, em tudo isso a mão de Deus está conduzindo. Todas as coisas apontam para Ele. Por quê? Porque Ele é o sumo bem. Porque Ele quer o bem de todos nós em todos os níveis. Eu quero o bem das pessoas, principalmente daquelas que eu gosto. Eu quero o bem dos meus inimigos? Quero. Entendem como é que nós somos? Como é complicado querer realmente o bem de uma pessoa que está te atormentando, que está tirando sua paz? Entendem como isso é complicado? Não para Deus. Deus quer o bem de todas as pessoas, em todos os níveis e em todo momento. Então, sim, tudo é para a glória dEle. Tudo é para o louvor dEle. Tudo é para a honra dEle. E quando eu e você estivermos muito confusos por qualquer coisa que esteja nos acontecendo, quando eu e você estivermos muito confusos com algum tema da Escritura, que parece que às vezes é tão difícil, é tão complicado para nós, né? Irmão, em nome de Jesus, reconheça que você não é Deus. Reconheça que há coisas que você não vai conseguir entender. Reconheça que há coisas, que há aspectos da revelação, que daqui a mais 2000 anos, se Jesus não voltar, nós ainda vamos ter dúvidas. Entendam isso. Não faz menor sentido, pelo menos da minha perspectiva, né? A gente ficar discutindo coisas como infralapsarianismo, supralapsarianismo. Isso é muito legal. Se você gosta de filosofia, se você gosta de teologia, é muito legal. O tema é bom de ler. Mas me diga, esses temas se referem, irmãos, àquilo que estava passando na mente de Deus antes do seu primeiro ato criador. Antes dele fazer qualquer coisa. O que Deus estava pensando antes de criar qualquer coisa? Quando estava ele apenas no seu conselho secreto, apenas na Trindade. Tudo bem, irmãos, tudo bem, beleza. Eu acho que não tem problema nenhum você querer estudar isso, não tem dificuldade. Vocês sabem o número de teses de mestrado, doutorado, que contribuem em quase nada e que gastam uma fortuna do governo dia após dia nas universidades. Vocês sabem disso. Isso acontece o tempo todo. É só para dar o título à pessoa, na verdade, né? Mas às vezes não produz quase nada para a sociedade. Então tudo bem, não tem problema. Mas você gastar a vida toda tentando imaginar o que é que passava na mente de Deus antes dele criar todas as coisas, diga, pelo amor de Deus, Ele é Deus, irmãos, nós não somos. Nós não somos, Ele está conduzindo a minha vida, a sua, dos nossos filhos, a nossa saúde, o nosso emprego, o nosso casamento, a nossa igreja e todas as coisas. Inúmeras delas nós não vamos entender, não vamos, nem hoje e nem nunca. Nunca, sabe o que é nunca? Isso é para que eu e você possamos nos curvar diante dEle. E dizer, Senhor, eu não entendo, não tenho a menor ideia porque o Senhor está fazendo isso. Mas eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor está fazendo aquilo que é o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está cuidando do teu povo. Eu reconheço a tua glória e o teu poder. É assim que eu e você encontraremos descanso. Até o dia em que a gente vai chegar no céu e sem os efeitos do pecado sobre nós vamos entender isso muito melhor. Nós vamos poder olhar para todas essas coisas que nós chamamos de catástrofes em nossa vida e vamos poder olhar isso de uma perspectiva muito melhor. Por enquanto, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente chora, a gente arranca os cabelos, mas fica ali diante de Deus, apenas honrando o seu nome, dizendo, Senhor, eu não tenho a menor ideia porque é que eu estou passando por isso, mas sustente a minha fé. Só me ajude a permanecer crente. É só o que eu preciso, permanecer diante do Senhor, apesar de todas essas coisas. Que o Senhor lhe dê graça, sustente sua vida, que o Senhor guarde sua fé, que o Senhor lhe ajude a entender que você não vai entender todas as coisas, nem agora e nem nunca, mas que não vai deixar de viver e viver bem por não entender essas coisas. Vamos orar, agradecer a Deus, depois Kate vai nos dar um aviso e a gente vai seguir para a nossa classe. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor dividiu conosco um pouco da tua sabedoria
a capacidade de conhecer. Obrigado também porque o Senhor nos revela em Tua palavra que nós não vamos nunca conhecer como o Senhor. Então nos ajuda, Deus, a confiarmos em Ti. Nos ajuda a confiarmos que o Senhor é bom, que não há outro como o Senhor, que o Senhor é infinito na Tua bondade, o Senhor é infinito no Seu amor, o Senhor é infinito na Sua misericórdia. Ajuda-nos a confiar nisso. Ajuda-nos a amarmos ao Senhor desta forma, entregando aquilo que nós não conseguimos compreender, entregando aquilo que nós gostaríamos que fosse de uma forma diferente, mas apenas confiando naquele de quem são todas as coisas e para quem são todas as coisas. Que a glória seja ao Senhor para todos sempre. Amém. Kate.